Há 46 anos, nascia um jornal revolucionário, com estilo diferenciado e pautas arrojadas. Esse jornal marcou época e hoje, para a tristeza de muitos, já não existe mais. O Imprensa em Debate de hoje traz dois convidados para discutir a importância do saudoso Jornal da Tarde. Estão aqui Nelson Barrello, professor da Escola de Aplicação da USP e leitor fiel do JT, e Wilson Roberto dos Santos, jornalista desde 1976 e que passou por veículos como Folha de São Paulo, Estadão, Rede Manchete, Rede TV e, claro, o Jornal da Tarde. Antes do nosso debate, vamos acompanhar a reportagem com Diego Santos, que conta um pouco da história do JT. Para criar um novo modelo de jornal, a família Mesquita, dona do Grupo Estado, deu a missão aos jornalistas Mino Carta e Murilo Felisberto. Nascia assim, a 4 de janeiro de 1966, o Jornal da Tarde, que revolucionou a imprensa na época. No primeiro ano, o JT bateu de frente com os generais com a seguinte manchete de capa: "Ditador quer calar a imprensa". 2 anos depois, em 1968, o governo quis impedir o JT de publicar matérias sobre a crise no Congresso Nacional, que resultaria no AI-5. Para fugir da censura, muitas matérias contra militares foram substituídas por receitas de bolo. Ter ousado ser novo, ter ousado ser moderno, arejado, divertido, foi um mérito, assim, dos grandes. Não é pequeno, não, é um mérito dos grandes. As décadas de 70 e 80 foram a época de ouro do JT, quando a tiragem média variava entre 120 e 190 mil exemplares. O caderno com maior destaque era o Jornal do Carro. O Jornal da Tarde tinha uma coisa assim de modernidade, era assim, uma certa leveza, mas que não deixava de ter profundidade, tinha um jeito mais ágil, e é nessa leveza que ele pegava. As capas mais marcantes do JT foram a morte do presidente norte-americano Ronald Reagan, o título paulista de 77 do Corinthians, o comício das diretas já e a eliminação do Brasil na Copa de 1982. Bom, boa noite, Nelson, boa noite, Wilson, obrigado pela presença. Como a gente viu na reportagem, o JT ele trouxe uma revolução para a imprensa escrita local naquela época. Vocês concordam com isso? Você acha que ele revolucionou realmente a imprensa? Eu creio que sim. Tanto da parte editorial, na diagramação, como a abordagem também que ele dava, que era um pouco mais leve, mais palatável para o leitor. Exatamente. Antes dele, nós tivemos o Última Hora e o Jornal do Brasil, que também tinham um tipo de diagramação mais arejada, mas ele revolucionou na época, porque os jornais de então, eles eram páginas onde se colocavam, preenchia-se a página e colocava a matéria. O Jornal da Tarde, com a criatividade de nossos editores lá, tornaram essa leitura mais agradável de ver e de ler. Wilson, você trabalhou no JT, você vivenciou o dia a dia ali. Conta para a gente um pouco mais como que era a sua trajetória, que função você tinha ali, quanto tempo você trabalhou ali no JT? Trabalhei no JT uns 14 anos, mais ou menos. E trabalhei em várias editorias, só não trabalhei na editoria de economia, né? Trabalhei na editoria de geral, que cobria a cidade. O Jornal da Tarde era um jornal feito para a cidade, para uma cidade, para a cidade de São Paulo. E a repercussão dele era nacional, porque não existia um político sequer, na época, de qualquer estado que fosse, que não quisesse dar uma entrevista para o Jornal da Tarde. E trabalhei no Jornal do Carro, na geral, trabalhei na política e, finalmente, me especializei em artes e espetáculos. O Jornal da Tarde tinha, desde a sua fundação, em 66, e até o final dos anos 70, um caderno que se chamava O Seu Caderno de Programas e Leituras. Ele não era vendido por assinatura, ele era disputado nas bancas. Ele se esgotava, chegava às 9 da manhã, ao meio-dia, se você procurasse, você já não achava mais o Jornal da Tarde lá. E
o Divirta-se e esse caderno de artes e espetáculos eram verdadeiros guias da cidade, né? Todo mundo se via o que estava acontecendo no mundo cultural da cidade ali. E para você, o que você via como jornalista, o diferencial? Qual que era o diferencial que o JT tinha que os outros não tinham naquela época? O que você acha que foi o grande... A orientação, assim, vamos dizer, pelo lado político do Jornal da Tarde, ele era uma espécie de braço esquerdo, né, do Grupo Estado, né? A gente vivia naquele conflito, naquele embate de direita e esquerda, porque a gente vivia um período de exceção, era uma ditadura militar, e o Jornal da Tarde ele tinha mais liberdade nos textos do que o Estadão. O Estadão sempre teve assim uma característica marcante que o tornou esse jornal vitorioso, né, centenário, tradicional, mas a linguagem era mais sisuda. E, nas palavras até do Dr. Rui Mesquita, o Jornal da Tarde nasceu para ser uma coisa mais moleque mesmo, entendeu? Para brincar com os fatos e com a notícia, e noticiar as coisas de uma maneira mais livre mesmo. Você, Nelson, como que você enxergava isso como leitor na época? Eu comecei a ler o JT na adolescência, né? Por volta de 76, 78, quando eu, né, comecei a ter contato mais com o JT. Eu sempre procurava, né, eu sempre fui leitor assíduo de jornal e cativou no Jornal da Tarde justamente essa linguagem mais airada, tal, menos sisuda, como disse bem o Wilson, né, em relação, né, ao caderno, o jornal pai lá, que era o Estadão. Então, a abordagem que ele dava e, principalmente, né, ser um jornal que, para a época, trazia bastante reportagens que fossem voltadas para a cidade, eles tornavam o jornal bastante atrativo, e o que foi por grande parte, né, da trajetória dele. E vocês acham que o fato de ele ser um jornal vespertino, ser lançado como um jornal vespertino, foi uma estratégia? Quem que teve essa sacada na época, você lembra, Wilson? Lembro, sim. O Mino Carta já tinha saído de lá. Então, quem estava dirigindo o jornal já era o Fernando Mitre, né? Hoje diretor de jornalismo da Rede Bandeirantes. Mas ele queria dar os últimos fatos do dia, queria mandar para o leitor notícias que ninguém tinha, né? E o Jornal da Tarde sempre teve essa característica do furo de reportagem. A primeira edição, o primeiro prêmio ESSO do jornal, foi exatamente com o furo do casamento do Pelé. Ele ganhou o prêmio ESSO reportagem, pelo texto e pelo furo em si, né? Então, para você conseguir coisas mais frescas que tinham acontecido no dia anterior, a gente ficava na redação até mais ou menos 2, 3, 4 horas da manhã. E aí ia para a oficina rodar, e 9, 10 horas da manhã ele estava na banca. Diferentemente dos outros, né, que às 5, 6 da manhã já estavam lá nas bancas. Vocês comentaram aqui que ele era um jornal voltado mais para a cidade de São Paulo, né? Ele tinha uma característica mais regional, embora ele tenha uma abrangência nacional, claro. Vocês acham qual foi, digamos assim, o que significou para São Paulo ter um jornal mais voltado para a cidade, em termos históricos, assim? Qual a importância disso? Eu tenho a impressão que a cobertura da cidade nos seus vários ângulos, porque a reportagem do Jornal da Tarde, ela ia para a Zona Norte, para a Zona Sul, Leste, Oeste, num tempo em que a Zona Sul ainda era muito preservada em termos de mata, mas já tinha gente morando por lá. E o Jornal da Tarde cobria tudo. Ele cobria, mostrava que São Paulo tinha um bairro chamado Marcilac, no extremo sul. Ele dizia que Grajaú era um bairro de São Paulo e mostrava as características, como viviam os habitantes daquele bairro, assim como Vila Alpina, com Santo Amaro, Jaçanã, Santana. Enfim, era um jornal que, além de cobrir a cidade, ele prestava serviços ao mesmo tempo. E também tinha aquela tradição, né, do pioneirismo, da reportagem policial,
que o Percival de Souza fazia muito bem, que o Percival de Souza foi um dos primeiros repórteres policiais a noticiar o fato, o crime, aquilo que tinha acontecido e mostrar o aspecto social daquilo, entendeu? Que o bandido, ele era bandido, não porque ele decidiu, hoje vou ser bandido. Então, o Percival começou a mostrar as condições que morava aquela pessoa, o que aconteceu, a pessoa que nunca teve amor, nunca teve carinho na vida, ele vai certamente delinquir, como a gente está vendo nos dias de hoje. É que, para além de mostrar essas reportagens policiais, ele não era um jornal de característica policialesca. Não tinha como foco ficar apresentando a violência, ou os furtos, o que acontecia de violência na cidade para poder vender. Não era essa a sensação que a gente tinha. O importante era justamente, como disse o Wilson, era você perceber que, apesar da cobertura nacional, porque ele tinha outros cadernos também, você não pedia informação do que estava acontecendo no estado e no país, mas você também tinha essa informação que era regional, que ia atender a cada um de nós que estava no bairro. Desde que estivesse no bairro mais central, como Pinheiros, Vila Madalena, né, que estivesse mais próximo do que hoje a gente chama de centro expandido, como também chegava, né, nos extremos da cidade. Então, quando você pergunta da importância, a sensação que me dá é que o Jornal da Tarde contribuiu para essa integração, para esse pertencimento da cidade. Porque antes a gente tinha vários focos isolados, né, e o Jornal da Tarde ajudou nesse período a integrar. E, Nelson, para você, na banca, naquele momento que você ia na banca pegar o jornal, o que num primeiro momento te chamava mais atenção? O que te atraía, assim, visualmente? Na verdade, eu não comecei a ler o jornal pelo visual dele. O visual depois me cativou para permanecer. Então, como eu disse no início, né, eu sempre gostei de ler jornal e sempre, desde da educação básica, tinha a ideia de você sempre ter um contraponto, procurar ler duas ou mais fontes de informação. Então, eu migrei do Estadão para o Jornal da Tarde, por conta não da capa dele em si, mas da diagramação. Eu achava que ele era um jornal, né, mais leve, mais fácil de você entender, interpretar as notícias, e ele também trouxe uma coisa bastante interessante para a época, que era você ter o que hoje a gente chama de infográficos. Então, a notícia vinha bastante acompanhada também, né, de quadros, gráficos e tal, que auxiliavam na compreensão dessas notícias. Nós vimos aqui na reportagem uma série de capas que marcaram a história do JT. Para vocês, assim, pessoalmente, quais foram as que mais marcaram vocês? Assim? A capa que mais marcou foi o do JT. Foi uma próxima daquela que vocês mostraram das diretas, mas foi quando não passou a emenda Dante de Oliveira. Tá? Se não me engano, você pode me ajudar, né? Eu acho que foi uma que ela apareceu toda de preto. Preto. A primeira página do jornal inteirinha foi preto, mostrando que o país estava de luto, né, por não ter passado a emenda Dante de Oliveira das diretas. E para você, Wilson? Olha, foram várias, né? Tanto o Murilo Felisberto quanto o Fernando Mitre, eles ganharam muitos prêmios e fizeram várias capas. Eu, assim, na minha estética, no meu visual, eu gosto daquela que tem bastante gente do comício das diretas. Aquela que está repleto de gente. Agora, a mais marcante, assim, em termos assim, de sensibilidade, é aquela de quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo de Barcelona, que o Reginaldo Manente, grande fotógrafo, ele registrou a tristeza daquele menino no estádio Sarriá, e o Mário Marinho teve aquela inspiração de colocar aquela foto na capa. Eu acho aqui mais a marca do Jornal da Tarde. Estamos encerrando aqui o primeiro bloco e, na volta do intervalo, falaremos mais sobre o JT, sua importância política e como ele enfrentou a ditadura. Estamos de volta com a Imprensa em Debate, contando a história do Jornal da Tarde. E para falar da história do JT, estão aqui Nelson Barrello, professor da USP e leitor fiel do JT, além de Wilson Roberto dos Santos.
E um tema que ainda hoje é muito debatido na imprensa e ainda se tem muito para entender, principalmente para os universitários e futuros jornalistas, é o período em que o país sofreu com a ditadura militar e a imprensa com a repressão e a censura. Wilson, conta pra gente como que era trabalhar nessa época da ditadura, quais eram as dificuldades e quem teve a ideia de colocar versos de Camões e receitas nas páginas censuradas do jornal. Veja bem, para situar assim cronologicamente, né? Eu cheguei no Jornal da Tarde 10 anos depois da fundação dele. Isso em 76, final de 76. Em 77, 78, o Brasil já caminhava para a distensão do presidente Geisel. Eu peguei muito pouco dessa história de ter o censor dentro da redação, cortando os textos ou censurando matérias. Mas a ideia, o Jornal da Tarde não publicava o Camões. Quem publicava Camões, quando a matéria era censurada, era o Estado de São Paulo, era o Estadão. O Jornal da Tarde, sempre dentro daquele estilo inovador e mais moleque, ele publicava nos esvazios, né, que o censor mandava tirar, receitas de bolo que não davam certo. As pessoas punham naquela receita ingredientes que não tinham nada a ver com o bolo, e o leitor fazia o bolo em casa e o bolo não dava certo, a torta não dava certo, e ligavam lá para reclamar. E quando ligavam, telefonavam para lá, a gente dizia o motivo porque tinha uma receita errada no jornal. Nelson, você lembra dessa época? Você acompanhava o jornal já? Eu acompanhei o jornal já desse período, né? A partir de 76 e tal. Ainda tinha alguns resquícios dessa coisa, mas, como disse o Wilson, já estava numa fase em que a censura já não ficava mais direta na imprensa, né? Então, os movimentos já tinham se deslocado um pouco mais, o jornal continuava cobrindo, né, e cobria particularmente em São Paulo, os movimentos que começavam a surgir, né, principalmente aqui na Arquidiocese de São Paulo, Dom Paulo Evaristo, tal, as comunidades de base que estavam, né, surgindo naquele momento, mas não tinha muito mais, né, dessa censura prévia e de não estar estampando mais no jornal as reportagens. Você não chegou a ligar para a redação para reclamar de alguma receita, não, né? Eu já sabia da história, Já porque a gente conhecia. tinha uma formação, o grupo político que a gente atuava, tanto a gente já sabia o motivo por que isso acontecia. A última edição do JT, ela circulou no dia 31 de outubro de 2012 e homenageou a cidade de São Paulo, né? Até o título, a manchete do jornal era Obrigado São Paulo. Vocês, claro, devem ter acompanhado, né? Qual foi a sensação para vocês, assim, de ver a última edição do jornal que vocês acompanharam há tanto tempo ali? Olha, uma sensação de melancolia mesmo, assim, de meio de frustração, porque parte da minha carreira como jornalista eu fiz lá. Mas eu não sei quais foram os critérios, entendeu? Qual foi a decisão empresarial de fechar o Jornal da Tarde. Mas você veja, ele nasceu em 66 e na sua última edição ele ainda manteve aquela chama viva, que é a do furo, a da coisa diferente. O prefeito Fernando Haddad havia acabado de ser eleito, entendeu? Todos os outros veículos foram atrás do prefeito Fernando Haddad, atrás de uma declaração dele, e o Jornal da Tarde foi atrás da primeira-dama, da esposa dele, que deu uma grande entrevista para o jornal. E para você, Nelson? Você tem guardado em casa? Eu tenho. Tem guardado? Primeiro me gerou um pouco de, além da melancolia, da tristeza e tudo mais, um pouco de revolta, né, pela extinção do jornal, que inclusive me motivou a escrever para o Grupo Estado, né, porque o jornal, no meu entendimento, e eu o acompanhei, né, por 40 anos, ele teve altos e baixos, né, foi reformulando e tal, mas nunca perdeu essa ideia do inovador, do dinamismo, entendeu? De ser um jornal de vanguarda no sentido da forma como apresenta os fatos, da forma como ele aborda, tal. E dava-nos a impressão, eu fui não muito de surpresa, porque já havia uma notícia de que estava para extinguir o jornal, né? Alguns outros órgãos de imprensa já estavam noticiando que o jornal iria fechar.
Então, mas a gente supunha que o jornal teria um novo fôlego, porque para nós leitores ele estava retomando aquela origem de ser um jornal mais regional, mais voltado para a cidade de São Paulo. Tal. Então, nós achávamos que ia ter uma sobrevida. Então, é com tristeza que a gente sabe do fechamento, da extinção do jornal. Vou fazer uma pergunta fácil aqui para vocês dois. O que vocês acreditam, quais os fatores que vocês acham que levaram ao fim do jornal? Quer começar? Pode começar. Olha, eu acredito que a questão econômica, né? Hoje, a gente tem um leque muito amplo de mídias imediatas, né? Você tem internet, você tem tablet, você tem celular, você tem rádio, que sempre existiu, ou talvez seja o mais rápido que exista. E eu acho que é uma questão de crise financeira mesmo, de pouco anunciante. O Jornal da Tarde sempre teve essa característica de ter poucos anunciantes, tinha muitas reportagens, muita matéria. O papel custa caro, entendeu? Então, eu acho que existe uma tendência a se diminuir a mídia impressa. Eu não creio que o jornal vá acabar, porque se você viaja para outros lugares do mundo, você vê que o pessoal que recicla papel na Inglaterra, na Alemanha, no Japão, na saída do metrô eles fazem a festa, porque são pilhas e pilhas, todo mundo lê o jornal e larga lá, entendeu? Aqui não se tem esse hábito, né? E hoje, com a internet, o jovem ele está lendo ainda menos o jornal ou a revista, ou, sei lá, a fonte de informação mudou um pouco. E o próprio Estado de São Paulo, eles estão diminuindo alguns cadernos lá, né? Então, eu acho que é uma coisa assim de época e de mercado, embora eu não acredite que o jornal vai acabar, assim como também não vão acabar os livros por conta dos tablets, né? Qual é a melhor maneira? O Humberto Eco que fala isso, a melhor maneira de você transportar a informação é um livro, porque ele até cita em artigos dele, quem diria que depois de 10 anos, um disquete daqueles que a gente tinha para armazenar informação, o computador de hoje não lê mais, né? E um livro dura 5 séculos, né? Você concorda, Nelson? Você acha que é uma questão mais econômica? Eu acho que é muito econômica mesmo e por conta da própria dinâmica do Jornal da Tarde, ela está muito mais associada hoje, por exemplo, à agilidade que tem, né, com outras mídias, como a internet, por exemplo. Então, o leitor que era mais cativo do Jornal da Tarde à época, e até por conta dos furos de reportagem e tal, você vai encontrar muito mais, né, hoje, né, disseminado na internet. Então, eu acho que foi uma estratégia econômica mesmo do Grupo Estado de fazer um investimento mais em outras formas de divulgação. E qual que é, no fim das contas, o grande legado que fica do JT para a imprensa? Olha, como jornalista, né, eu acho que, como eu citei no início do programa, tanto ele, como a Última Hora e como o Jornal do Brasil, eles, por si só, deixam um legado de escola de jornalismo, de aprendizado, inclusive para o público estudante de jornal. E também na memória, né, do paulistano, porque ele era praticamente um patrimônio da cidade. O paulistano dessa época, ele sempre vai lembrar que existiu um jornal aqui chamado Jornal da Tarde. Ele jamais vai esquecer, assim como ninguém esquece, os cariocas não esquecem do Última Hora e do Jornal do Brasil, que são cases até a serem estudados. Eu agradeço aqui, então, a presença de Wilson Roberto dos Santos e Nelson Barrello. O Imprensa e Debate de hoje trouxe um pouco da história do Jornal da Tarde. Obrigado a você pela audiência e até o próximo programa.